Boa noite, turma. Boa noite, professor. Eu vou falar da paralisia facial periférica (BEL). A paralisia facial periférica é um acontecimento clínico repentino que geralmente assusta bastante o paciente e seus familiares. Ocorre fraqueza ou até paralisia de um lado do rosto, fazendo com que o rosto fique torto, assimétrico, com uma metade alterada, congelada e mais fraca. A percepção dessa alteração leva o paciente ao médico com receio de um acidente vascular cerebral, um derrame. Nessa pauta, vamos falar um pouco sobre essa patologia relativamente comum. São cerca de 80 mil novos casos ao ano, só no Brasil. O rosto humano possui 32 músculos de expressão facial. Trata-se de uma janela de comunicação, um importante cartão de visitas e parte fundamental para a nossa linguagem não verbal, traduzindo nosso emocional e nossas intenções sociais, muito importante na autoestima e na estética de uma pessoa. Quem comanda esses músculos é o nervo facial. Agora eu vou falar qual paciente pode ter uma paralisia facial periférica. Virtualmente qualquer pessoa, mesmo sem qualquer outra patologia, pode ter paralisia facial periférica. Ocorre igualmente em homens e mulheres de qualquer idade. É raro abaixo dos 10 anos de idade. Uma população que tem risco maior são as gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz, puerpério, e portadores de diabetes. Trata-se da patologia de nervo mais frequente na população geral, tendo ocorrido já com alguns famosos como Angelina Jolie, Ayrton Senna, Sylvester Stallone, Falcão do futsal, entre outros. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu vou falar um pouco hoje sobre como reconhecer a paralisia facial periférica. O quadro geralmente é bem agudo, evoluindo em horas a poucos dias. O paciente acorda ou percebe de uma hora para outra uma assimetria no rosto, os dois lados diferentes. A fraqueza acomete toda uma metade da face, da boca até a testa. A boca entorta para o lado preservado, o lado normal, por fraqueza do lado ruim. O olho do lado acometido tem dificuldade de fechar a pálpebra, ficando mais aberto. E o paciente não consegue elevar a sobrancelha do lado acometido. As rugas da testa do lado alterado desaparecem. Alteração da mímica facial. Assimetria facial, boca torta para o lado bom, dificuldade de fechar um dos olhos, dificuldade em franzir a testa ou elevar a sobrancelha, dificuldade de assoviar, dificuldade em alguns sons labiais como P e B e escape de saliva. Outros sintomas que podem associar-se a essa fraqueza são a alteração do paladar na metade da língua do lado doente, mais sentida nos 2/3 anteriores da língua, redução das lágrimas e saliva do lado acometido. Dificilmente esse sintoma é percebido pelo paciente. Algum formigamento ou dormência nos músculos fracos pode ser notada, mas geralmente não é proeminente. Alguns pacientes se referem à dor na região atrás da orelha do lado com a paralisia. Outro sintoma possível é a sensação de aumento na percepção de alguns sons do lado acometido, chamamos isso de hiperacusia. Sintomas acessórios: olho vermelho, irritação por não fechar, dor na região da trás da orelha, alteração do paladar na parte anterior da língua, alteração lacrimal, aumento na percepção do som do lado acometido, dormência leve no lado acometido e atenção, na paralisia facial periférica clássica, a fraqueza é em apenas um dos lados da face, não dos dois lados, e não há fraqueza nos membros, e seu sinal mais preocupante deve ser muito bem investigado. Boa noite a todos, boa noite professor, boa noite turma. Hoje eu vou dizer qual a causa da paralisia facial periférica. Cerca de 60 a 70% dos casos são idiopáticos, o que quer dizer que não é encontrada uma causa definida, mas pode estar associada à reativação do vírus herpes e menos frequentemente miastenia graves, sarcoidose, Guillain-Barré, tumores e botulismo. Como é feito o diagnóstico da paralisia facial? O diagnóstico é baseado no exame médico e, em casos clássicos, dispensa a realização de exames.
Pela sua instalação rápida, pode ser facilmente confundido com acidente vascular cerebral, e uma característica que ajuda na diferenciação é que o AVC não costuma atingir a mímica da fronte. Isso acontece porque o núcleo dorsal do motor, região responsável pela região da face, tem conexão com ambos os lados do cérebro, podendo compensar a função do nervo quando um dos lados é afetado. Mas atenção, este não é o único dado que afeta a benignidade da condição e somente uma avaliação médica poderia assegurar isto. Então, turma, agora eu vou explicar a diferença de um derrame para uma paralisia facial periférica, ok? O acidente vascular cerebral é uma lesão em algum ponto do cérebro causado por oclusão de algum vaso. Ele pode causar uma gama enorme de sintomas, entre eles uma fraqueza na face do paciente. Geralmente essa fraqueza ocorre no andar inferior da face, um terço inferior, e quase sempre está associado a outros sintomas fora da face, fraqueza no braço, distúrbios da fala, alteração da sensibilidade, etc. O paciente geralmente é mais velho e com fatores de risco para AVC. A paralisia facial periférica é uma disfunção do nervo que movimenta os músculos da metade da face. O problema não está no cérebro, e sim no nervo entre sua saída do cérebro e sua chegada nos músculos da face. O sintoma é a fraqueza ou a paralisia de toda a face, na metade acometida, não apenas o um terço inferior da face como no AVC. A procura de um médico ou neurologista é fundamental para reconhecer a paralisia facial, diferenciar sua forma central, doença no cérebro, AVC, por exemplo, e sua forma periférica, doença no nervo, paralisia de Bell, por exemplo, e definir a necessidade de exames complementares e tratamento. Agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento da paralisia de Bell. O tratamento não reverte a paralisia facial, mas ele ajuda a melhorar mais rápido, especialmente se você iniciar o tratamento nos primeiros dias dos sintomas. O tratamento inclui reabilitação da musculatura e medicamentos indicados para melhorar as chances de recuperação, cessando o dano ao nervo e prevenindo complicações relacionadas à redução da lubrificação dos olhos. Nos 5% dos pacientes que não têm uma recuperação satisfatória, pode-se tentar alguma coisa das modalidades cirúrgicas para a melhora dos resultados funcionais e estéticos. Cuidado com os olhos. Você vai precisar de cuidados com os olhos, né? Se você não conseguir fechar o olho, existe um risco de lesões oculares permanentes da córnea, que é a cobertura transparente protetora do olho, caso o olho fique excessivamente seco. Você pode usar lágrimas artificiais para manter o olho úmido, e se seu olho não fechar completamente, você deve protegê-lo durante o dia com óculos. Oclua a pálpebra superior ao dormir para evitar lesões na córnea. Tratamento medicamentoso. A maioria das pessoas que são diagnosticadas com paralisia de Bell, dentro de 2 a 3 dias dos primeiros sintomas, são tratadas com esteroides, por exemplo, prednisona. Os esteroides também são chamados corticoides, podem reduzir o inchaço e melhorar suas chances de se recuperar completamente. Este medicamento funciona melhor quando iniciados precocemente, no prazo de 3 dias após os sintomas. Medicamentos antivirais, por exemplo, aciclovir e aciclovir, são por vezes utilizados em conjuntos de glicocorticoides, especialmente quando a fraqueza facial é grave. Alguns ensaios controlados encontram benefício adicional do uso desses agentes em pacientes com fraqueza facial muito severa. Outras formas de tratamento não estão comprovadas. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Eu vou falar o que fazer em casos com recuperação insatisfatória, sequelas. Nos casos com recuperação insatisfatória, é possível a utilização de Botox, no lado bom, para melhorar a simetria, uma vez que o aspecto estético é o principal problema da paralisia sequelar. Há outras opções cirúrgicas, como descompressão do nervo, em casos graves, ainda em estudo, e microcirurgia de transposição de nervo, também medida em exceção. Considerações finais. A paralisia facial periférica é uma patologia relativamente comum, de origem e evolução benigna. O susto é grande no começo. É necessário procurar de um médico com experiência para diferenciá-la de um quadro central. Um AVC, por exemplo, o médico decidirá se há ou não necessidade de exames e se há ou não vantagem do tratamento com medicações. Cuidado especial com o olho deve ser tomado na grande maioria dos casos. O segmento clínico
é fundamental para reconhecer e intervir no caso de evolução desfavoráveis.